noite. O programa Direito da Gente retoma sua programação ao vivo hoje no calendário 2016 e anuncia aos nossos telespectadores uma importante parceria com o grupo educacional INEP. Trata-se de um grupo educacional com credibilidade de mais de 30 anos e, dentre diversos cursos voltados para diversas áreas do saber, conta com graduação, pós-graduação, semi-residência na área de saúde, especialização, MBA, mestrado e doutorado e com diversos cursos à distância. O INEP oferece vários cursos, desde a saúde até o direito, com uma ampla gama de especializações que podem ser feitas à distância. Você, estudante profissional do direito, pode se qualificar para o mercado de trabalho em casa. Faça a diferença e fique atento aos intervalos do programa Direito da Gente e acesse o site do INEP para maiores informações. O Direito da Gente recomenda as especializações em Direito do INEP. Bom, e no programa de hoje, nós vamos falar sobre a ocorrência do dano moral em casos de ausência de sinal de telefonia. Para isso, nós convidamos o Dr. Luiz Fernando de Souza, que é pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil e é advogado aqui na comarca de São João del Rei e na cidade de São Tiago. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Leidiane. Boa noite aos amigos telespectadores. De antemão, gostaria de agradecer o honroso convite que me foi feito pela TV Campos de Minas para que eu pudesse estar aqui hoje, compartilhando com o pessoal de casa um assunto tão relevante, tão atual, tão oportuno, como é o caso da ocorrência do dano moral em caso de ausência de sinal de telefonia. Nós que agradecemos, doutor. E realmente tem sido muito recorrente a ausência de sinal de telefonia em nossa região. O que muitos telespectadores não sabem é que essa falha na prestação do serviço pode acarretar a possibilidade de indenização por danos morais e é sobre isso que iremos falar hoje. E você de casa pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens SMS e também via WhatsApp, que é o 9972-1640. Doutor, para falarmos sobre dano moral, em casos puros de ausência de sinal de telefonia, eu entendo que primeiro é preciso que o telespectador saiba o que significa dano moral puro, Sendo assim, só poderia explicar para nós o que é? Claro, perfeitamente, doutora Leidiane. Na verdade, o dano moral puro, também denominado pelos estudiosos do direito como dano in re ipsa ou dano presumido, é aquele que independe da prova do prejuízo ou do abalo psicológico sofrido pela vítima, uma vez que ele decorre do próprio fato. Nesse caso, o entendimento é de que a simples ocorrência de uma falha, de uma falta de sinal de telefonia, já de antemão, de forma direta, acarreta o dano moral presumido àquela pessoa. Nós poderíamos citar aqui outro exemplo em que se aplica a teoria do dano moral puro, seria naqueles casos em que há a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de inadimplentes. A jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais já pacificaram esse entendimento no sentido de que, uma vez registrado o apontamento ilegítimo, uma vez inscrito indevidamente o nome do consumidor nesse nesse órgão de maus pagadores, nesse cadastro de inadimplentes, esse fato, por si só, já enseja o dano moral presumido, o dano moral puro, independentemente da necessidade de se comprovar que o consumidor tenha vivenciado, tenha experimentado uma situação constrangedora, vexatória, humilhante. E essa regra é que a gente está discutindo hoje. A ocorrência do dano moral puro em casos da ausência, e infelizmente isso tem sido corriqueiro, tem sido muito frequente, de sinal de telefonia, seja móvel ou fixa. Então é importante a gente estabelecer essas premissas e esclarecer para o pessoal que está em casa, para o consumidor, que essa regra do dano moral puro é uma construção doutrinária e jurisprudencial que representa uma exceção à regra estabelecida pelo Código Civil de 2002, o qual estabelece que os danos morais, via de regra, devem ser comprovados a fim de que possam ser passíveis de indenização.
Então, na verdade, trata de uma exceção, uma importante exceção, construída ao longo do tempo através de decisões judiciais, através de estudiosos, operadores do direito, nesse sentido. Sobretudo de resguardar, de garantir ao consumidor, que é a parte mais fraca da relação jurídica, né, o seu direito pleno, né, à dignidade da pessoa humana, que é o postulado constitucional salutar e básico, né, do nosso Estado democrático. Bom, então, para que fique claro para o nosso telespectador, doutor, quando nós falamos, então, de dano moral puro, nessa questão de ausência, né, de sinal de telefonia, significaria, então, que simplesmente pela falha do sinal, né, acredito que dentro de um intervalo temporal significativo, né, a pessoa não precisa provar que ela teve algum constrangimento, algum prejuízo com relação a essa falha no sinal. Ela não precisa provar isso. A simples falta do sinal de telefonia, por si só, já gera o direito à indenização. É isso mesmo? Exatamente, doutora. Porque, na verdade, o dano presumido, o dano puro, né, ele pressupõe que a pessoa fique dispensada de comprovar que passou por uma situação constrangedora, uma situação de revolta, de tristeza, de sofrimento, né? E devemos considerar também que permanece a obrigatoriedade da pessoa de comprovar a falha na prestação de serviço. Né? Isso é algo que deve ocorrer. No entanto, é do dano, esse dano próprio, é a tristeza, é a ansiedade. Imaginemos nós, né, isso todos imaginam, eu creio que tem passado por isso, sobretudo na nossa região de São João del Rei, São Tiago não tem sido diferente, ficarmos 1 hora, 15 minutos, ou 2 horas, ou 3 dias, ou 5 dias sem o sinal de telefonia. Isso traz para nós, além dos prejuízos materiais, obviamente, para aqueles que realizam contratos profissionais, traz para a pessoa, para o íntimo dela, toda sorte de frustração, de revolta, de ansiedade, né, de angústia, às vezes por estar impossibilitado de se comunicar, né, com seus familiares, com seus amigos, aqueles também que utilizam o telefone para fins profissionais, comerciais. Então, é nessa toada que eu defendo, na esteira do que tem sido propagado também pelos nossos tribunais, o dano moral puro, né, nessa circunstância, porque nós temos visto que as operadoras têm investido muito em propaganda e paralelamente, muito pouco em qualidade de prestação de serviço. Com certeza. Bom, doutor, nós vamos agora para um breve intervalo e você aí de casa pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens, que é o 9972-1640. Não saia daí, nós voltamos já já. Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente, que hoje retoma sua programação ao vivo no calendário 2016, né, e anuncia aos nossos telespectadores uma importante parceria com o grupo educacional INEP. Trata-se de um grupo educacional com credibilidade de mais de 30 anos e dentre diversos cursos voltados para diversas áreas do saber, conta com graduação, pós-graduação, semi-residência na área da saúde, especialização, MBA, mestrado e doutorado e com diversos cursos à distância. O INEP oferece vários cursos, desde a saúde até o direito, com uma ampla gama de especializações que podem ser feitas à distância. Você, estudante e profissional do direito, pode se qualificar para o mercado de trabalho em casa. Faça a diferença e fique atento aos intervalos do Direito da Gente e acesse o site do INEP para maiores informações. O Direito da Gente recomenda as especializações em Direito do INEP. Bom, continuando aqui a nossa entrevista, doutor, como que o consumidor pode provar a ausência de sinal de telefonia? Olha, doutora, o consumidor ele tem à sua disposição uma gama, né, muito grande de possibilidades de comprovar a falha do sinal de telefonia.
Suponhamos aqui, trazendo para o caso concreto, São João del Rei, em razão de uma ausência injustificada do sinal de telefonia durante determinado período de tempo, o consumidor, diante dessa falha na prestação de serviços, ele pode entrar em contato com a operadora, né, através do seu saque, do call center, caso seja possível, através do PROCON, através dessa reclamação, mas de forma mais exata, mais direta, concreta, ele poderia se valer, por exemplo, de intervenções jornalísticas. Né? O que é isso? Suponhamos que aqui em São João del Rei, conforme eu disse, faltasse durante um determinado período de tempo essa ausência de sinal. Aliás, faltasse esse sinal de telefonia. Diante disso, suponhamos que a televisão local fizesse uma entrevista ou fizesse uma reportagem jornalística relatando esse fato. Da mesma forma, suponhamos que as rádios locais também repercutam essa falha do sinal injustificado de telefonia por um longo tempo. Da mesma forma, os sites de notícias, né, regional. Né? Então, a par disso, o consumidor ele pode pleitear a cópia daquela matéria jornalística, em caso de televisão ou rádio, através de um CD, para instruir o processo, de forma a comprovar, pelo menos de forma sumária, a ausência do sinal de telefonia. Ele pode também se valer de recortes, de prints, né, colacionar as imagens extraídas através de manifestações dos consumidores, né, propagadas nas redes sociais, por exemplo. De repente, diante da ausência de sinal, a pessoa ela demonstra ali na rede social a sua insatisfação, aquilo ganha uma repercussão notória e pública, né? As pessoas passam a comentar aquilo e o próprio Código do Processo Civil estabelece que, independem de outras provas, aquelas provas que sejam notórias. Então, quer dizer, eu entendo, até para reforçar a tese do dano moral puro, né, que independe de prova, nesse caso, uma vez comprovado que o fato, que a falha na prestação dos serviços, que a ausência de sinal de telefonia, ela perdurou por algum tempo e a sociedade se mobilizou nesse sentido, o próprio magistrado, o próprio juiz, quando da decisão, quanto da análise, da apreciação do processo judicial, ele vai muito provavelmente levar em conta o fato de que a questão, o problema ganhou repercussão, né, ganhou as ruas. Né? Então, com base nisso, ele pode muito bem emprestar o direito à parte, né, prestando a atividade jurisdicional no sentido de forma mais justa e equânime, com base nessa prova. Então, quer dizer, o que pode parecer muito difícil, na verdade é muito simples. Né? Basta o consumidor ficar atento, também buscar através, conforme eu disse, de protocolos de atendimento junto à operadora ou através de manifestações públicas. Isso seria importantíssimo para efeito de comprovação. Bom, e com a prova em mãos, né, com a prova da ausência de sinal de telefonia em mãos, né, como o senhor falou, uma reportagem, ou através das redes sociais, por exemplo, Facebook, né, Sim, muito claro. comum nós vemos em Facebook, por exemplo, alguns amigos colocando, né, hoje aquela operadora não está funcionando, Sim, aquela operadora muito está me comum. deixando na mão, é muito comum. Muito comum. Né, isso também pode servir de prova. Com né? certeza. E com essas provas em mãos, o que o consumidor deve fazer? Sim. Nesse caso, o consumidor, a partir do momento que tiver em suas mãos a maior quantidade de provas possível, né, ele deve imediatamente procurar um advogado, né, a fim de que possa ingressar com a ação judicial, pleiteando os danos morais, né, presumidos, porque presume-se nesse caso, conforme nós já adiantamos, né, e porventura alguns danos materiais. Pode ser que a pessoa tenha prejuízos em decorrência, financeiros em decorrência dessa ausência de sinal. Então não só os danos morais, ele pode ingressar com uma ação com pedido liminar para que o juiz determine a operadora de que dentro de um prazo fixado restabeleça o sinal sob pena de multa diária das astraentes, previstas também no Código de Processo Civil. Então, quer dizer, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele atua de forma muito clara, né, no sentido de amparar aquela pessoa que, de fato, é o consumidor, a parte mais fraca da relação jurídica. Então, nesse caso, o meu aconselhamento é de que a pessoa busque o advogado, até entendo e quero parabenizar a emissora
feliz escolha do tema, né, muito atual e pertinente. Importante, nessa oportunidade, trazer para o telespectador essa importância, para que ele fique atento, né, para que ele conheça, de fato, os seus direitos em relação a isso, uma vez que, como eu mencionei, tem sido muito frequente essas falhas, pode ser que na próxima semana, ou amanhã, ou daqui a um mês, elas voltem a ocorrer. Então, a par disso é que o consumidor precisa estar atento, né, e que exija, né, faça valer o seu direito de consumidor em relação à operadora. Bom, é isso que a Cláudia do São Geraldo está perguntando aqui, doutor. Ela diz o seguinte: ano passado, uma certa operadora ficou fora do ar um dia inteiro e no outro dia ruim. No dia em que ficou fora do ar, eu precisava falar no telefone com uma pessoa em outra cidade e não tinha outro telefone para usar. Me senti lesada. Qual órgão devo procurar? O PROCON? Olha, eu entendo que nesse caso, você pode sim, desde que provado o prejuízo, ingressar com ação judicial, que tem um período prescricional de 3 anos. Então, se já faz um ano dessa ausência injustificada de sinal de telefonia que lhe causou prejuízos, você pode também procurar o PROCON. Tem o site do governo, que é o consumidor.gov.br, em que lá o consumidor interage diretamente com a operadora a fim de solucionar o problema, mas para efeito de danos morais, né, de reparação civil, o caminho é procurar um advogado para ingressar com a competente ação. Muito bem. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você aí de casa ainda pode mandar sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens SMS via WhatsApp, que é o 9972-1640. Nós voltamos já já. Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente, que hoje está retomando a sua programação ao vivo no calendário 2016 e anuncia aos nossos telespectadores uma importante parceria com o grupo educacional INEP. Trata-se de um grupo educacional com credibilidade de mais de 30 anos e, dentre diversos cursos voltados para diversas áreas do saber, conta com graduação, pós-graduação, semi-residência na área de saúde, especialização, MBA, mestrado e doutorado e com diversos cursos à distância. O INEP oferece vários cursos, desde a saúde até o direito, com uma ampla gama de especializações que podem ser feitas à distância. Você, estudante e profissional do direito, pode se qualificar para o mercado de trabalho em casa. Faça a diferença e fique atento aos intervalos do programa Direito da Gente e acesse o site do INEP para maiores informações. O Direito da Gente recomenda as especializações em Direito do INEP. Bom, doutor, voltando aqui com a nossa entrevista, como que se poderia definir um tempo razoável para a ausência de sinal de telefonia? Olha, na verdade, a resposta a essa pergunta é sobremaneira complexa. Por quê? Porque ela atende ao critério subjetivo, ou seja, depende de cada caso e de cada julgador, né? Depende do prudente arbítrio do juiz, naquele caso concreto, entender se aquele tempo de ausência de sinal de telefonia revela-se exorbitante ou revela-se razoável. Né? O meu entendimento seria no sentido de que um tempo razoável para efeito de ingressar com essa ação de danos morais seria o não inferior a 24 horas. Ou seja, a pessoa ficando incomunicável, impossibilitada de realizar esses contatos com os familiares, com os amigos, através do seu telefone, né, seja ele fixo ou celular, uma vez que em ambos os casos pode acontecer a ausência de sinal de telefonia. Então, uma vez que essa pessoa passa por essa situação, ela tem que buscar mesmo a reparação do dano, né? Uhum. Então, acho que nesse caso, ela teria que ingressar com a competente ação judicial e considerando, no meu entendimento, que o tempo seria superior a 24 horas, a um dia. Agora, pode surgir a pergunta do telespectador no sentido de que uma indagação de que 4 ou 5 ou 6 horas incomunicável geraria dano moral?
Entendo também que sim. Só que nesse caso, por se tratar de um curto espaço de tempo, aí teria que comprovar efetivamente o dano. Foi a pergunta da telespectadora feita anteriormente. Agora, nesse caso, de mais de 24 horas, entendo que o dano já é presumido porque foge da razoabilidade uma pessoa ficar impossibilitada de realizar esses contatos, né, por mais de um dia seguido. Então, aí a orientação mesmo é que ela entre com a ação judicial para pleitear o seu direito nesse caso. E através de perícia é possível comprovar essa ausência de sinal? Sim, só que vai depender da forma com que o consumidor vai eleger, né, para entrar com a ação de danos morais. Vai depender da competência jurisdicional, ou seja, pode ser que o consumidor não tenha prova de protocolo, não tenha prova de que o assunto tomou repercussão pública, notória, local, pode ser que não tenha nenhum tipo de prova. Se ele optar por ingressar com a ação na justiça comum, né, ele pode, no curso do processo, solicitar, pleitear ao juiz que seja deferida a produção de prova pericial, né, o juiz, via de regra, até mesmo pelo princípio da ampla defesa, deve deferi-la, né, no sentido de que um profissional habilitado, né, um técnico em telecomunicações, um perito, né, da questão, ele vai emitir um laudo para que comprove a ausência desse sinal. Agora, se essa pessoa não tem prova nenhuma, não tem protocolo, não tem cópia de gravação de programa jornalístico falando dessa ausência de sinal e pretender ingressar com ação no juizado especial, infelizmente ela não vai poder, porque a própria Lei 9.099, que regula os juizados especiais, ela diz claramente que os juizados especiais se prestam ao processamento, à conciliação e ao julgamento de causas de menor complexidade, ou seja, que não carecem de perícia. Então é importante que, se for entrar no juizado especial, que a pessoa tenha ao menos um indício de prova, né? O protocolo ou a manifestação no Facebook ou em redes sociais, para efeito de prova sumária, para que o processo tenha alguma chance real de êxito. Uhum. Bom, e no caso do tempo de duração, né, da falta de sinal de telefonia, esse tempo de duração, ele influencia no valor dos danos morais? Entendo que sim, influencia diretamente, uma vez que quanto mais demorar para que o sinal seja restabelecido, maior deve ser a indenização por danos morais. Uma vez que a fixação do valor a título de danos morais é feita pelo juiz de acordo com critérios, com princípios que norteiam a atividade jurisdicional. E um desses princípios importantíssimo é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, diante do caso concreto, pode ser que haja um cliente que tenha ficado, conforme a nossa telespectadora informou, por um dia, haja outro que tenha ficado por 5 dias e o outro por 5 horas. De acordo com a análise no caso concreto, o juiz vai deliberar, vai decidir, né, e julgar de acordo com a proporcionalidade. Então, eu entendo que é de extrema importância a duração da falta de sinal, a duração da falha da prestação de serviço para efeito de fixação do valor do dano. Doutor, e como que os tribunais têm recebido essa teoria, né, do dano moral puro, né, no caso de ausência de sinal de telefonia? Olha, né? Eles têm reconhecido essa... Sim, no caso, há atualmente basicamente 3 correntes. A primeira defende que a ausência de sinal de telefonia, seja por que tempo for, ela não acarreta danos morais, mas sim meros aborrecimentos, uma vez que eles consideram que, consideradas com outras questões mais relevantes, mais graves, que ocorrem no dia a dia, a ausência de sinal é um mero dissabor. A segunda corrente, ela, no entanto, ela já aponta para a possibilidade de dano moral nesses casos. No entanto, ela defende que, seja em um dia, seja em 10 ou em 20 dias de ausência desse serviço, que o dano deva ser comprovado. De que maneira? A pessoa, de repente, deve comprovar que deixou de celebrar um negócio jurídico naquele dia e horário em virtude da ausência de sinal, ou a pessoa, de repente, tem um parente doente em outra localidade e perdeu esse contato, ou até mesmo para questões negociais, né, contratuais, para contatos profissionais ou comerciais. E a terceira, na qual eu me filio, né, e já tem entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido, é de que, ocorrendo a falha na prestação de serviços, ou seja, comprovando-se a ausência do sinal de telefonia em determinada localidade, o dano moral ele é direto, ele é automático, tem um efeito automático, porque presume-se,
com essa ausência de sinal, que a pessoa tenha passado por todos esses sentimentos de ansiedade, de angústia, né, de sofrimento e de dor. Então, os tribunais têm essas três correntes, mas o dano moral puro tem sido defendido por uma via das decisões judiciais aí. Que bom, doutor. E qual a sua sugestão para o telespectador que nos assiste e já passou ou pode passar por problemas de falta de sinal de telefonia? Olha, conforme eu já adiantei e reitero aqui, é importante que o consumidor tenha esse contato, né, com o seu direito, ele tenha a exata dimensão do que ele que tem à sua disposição, o que a lei lhe garante, a fim de que ele possa até mesmo cobrar da operadora no sentido de que os serviços sejam melhores prestados, de que o serviço seja prestado com eficiência, ao contrário do que vem acontecendo. Né? Conforme eu disse, e sempre gosto de reiterar essa questão, a gente liga a televisão, liga o rádio, acessa a internet, as operadoras estão bombardeando os meios de comunicação com propagandas multimilionárias, no sentido de angariar mais clientes. Mas, paralelo a isso, infelizmente, a qualidade, a eficiência do serviço tem sido cada vez mais precária. Então é importante que o consumidor tenha isso em mente, de que ele pode e tem o direito de se resguardar judicialmente no sentido de reparação de danos morais. Uhum. Doutor, e no caso ocorrendo a falha no sinal de telefonia, o consumidor ele precisa provar que utiliza o seu telefone para fins profissionais, comerciais, ou basta que fique comprovado a falta de sinal da operadora para que o consumidor que possui uma linha telefônica ingresse com processo de danos morais? Essa, doutora, é uma excelente pergunta, eu quero felicitá-la por isso, uma vez que é importante ressaltar, o consumidor ele vai ter direito sempre à indenização por danos morais, independentemente se ele utiliza o telefone para fins pessoais ou para fins profissionais ou comerciais. A diferença aí é que se ele comprovar que utiliza esse telefone para contatos negociais, né, profissionais, comerciais, isso vai incidir na análise do juiz em relação ao quantum, ao valor arbitrado a título de danos morais. Mas isso não afasta a possibilidade daquela pessoa que utiliza o telefone apenas para contatos com familiares, com amigos, no seu meio social, também de entrar. Afinal de contas, a própria Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei em direitos e deveres. Então, não haveria razão distinguir uma situação e afastar a possibilidade daquela pessoa que não utiliza o telefone profissionalmente de receber igualmente o seu direito. O que vai acontecer aí é a flexibilização quanto à análise do quantum, do valor, né, que certamente será diferenciado, porque o prejuízo de quem utiliza o telefone profissionalmente é muito maior, né, do que aquele que utiliza apenas para contatos pessoais. Então, nesse caso, só o valor mesmo da indenização que vai influenciar. Isso. Mas o dano ele vai ocorrer tanto em relação a um consumidor quanto em relação ao outro. Afinal de contas, ambos pagam em dia, a gente presume, né? Estão em dia com as suas obrigações perante a operadora. Não, com certeza. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, doutor. Pena. Eu quero aqui, né, agradecer, né, a sua participação, né, em vir aqui falar sobre esse relevante tema e dar aqui a oportunidade para o senhor deixar sua mensagem final e o seu telefone de contato. Olha, eu quero reiterar aqui, doutora Leidiane, o meu agradecimento na sua pessoa, a toda a equipe e direção da TV Campos de Minas, por abrir esse espaço importantíssimo, né, de extrema relevância para a sociedade, né, a fim de que as pessoas, né, ultimamente, que têm sofrido tanto com essa falha na prestação de serviço, possam ter um contato direto, né, com o seu direito, um contato com a justiça, que é aquilo que a gente busca de mais caro, né, nesse Estado Democrático de Direito. Então, quero agradecer imensamente, espero poder ter tido a oportunidade de esclarecer algumas questões. Né? O meu telefone para contato é 32 999 87 3520, eu estou à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos, a gente está sempre engajado nessa questão de servir, né, e fazer com que o direito do consumidor prevaleça. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras às 11h20 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, o nosso encontro é com o doutor Rafael Campos. Até lá, uma boa noite e obrigada pela sua participação.